Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, de 14 de julho de 2024, 20 horas em ponto em São Paulo. Agora, 20 horas e 1 minuto, estamos iniciando o nosso Evangelho e Orações, junto com o nosso querido amigo André Luiz, que me deu a honra da presença dele aqui, da companhia dele. Então, estamos aqui, vamos cumprimentar os amigos que estão chegando. Edna Horta, boa noite, seja bem-vinda. Dona Alda e seu Francisco, Reinaldo, Ivete Pedrini, Daiane Melo, seja muito bem-vinda. Rogério Matias, Úrsula Cristiane Sanches, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando nesta noite fria, né? Porque o dia até foi gostoso, né? Fez 24 graus, mas agora estamos com 13 graus aqui na nossa região da Cursina, Ipiranga, né? Silvana Colombara, Luiz Valentim, boa noite. Elizabeth Ramos, seja muito bem-vinda. E assim vamos iniciando o nosso evangelho desta noite. A gente está aqui preparado. Olha a cara de alegria do André Luiz de estar conosco e nós mais ainda de estar com ele. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? E o friozinho? Cleusa Almeida, boa noite. El Cacapão, muito boa noite. O pessoal vai chegando e a gente vai se preparando. E para a gente se preparar, nada melhor do que uma boa lição. E a lição de hoje vem do livro Urgência, do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E o tema que a gente escolheu para hoje é um tema que chama Prevenções, que vem de encontro ao nosso tema da nossa palestra de hoje, que chama-se Falsas Alegações. Boa noite, Cláudia Carreira. Então vamos lá, prevenções. Não permitas que a prevenção negativa te obscureça o pensamento. A imaginação intoxicada por ideias infelizes é capaz de gerar enfermidades que, por vezes, raiam na loucura ou na delinquência. Habitua-te a refletir com elevação nas razões alheias, tanto quanto agradeces aos que te rodeiam a compreensão com que acolhem as tuas, nessa ou naquela circunstância, a fim de que a paz permaneça contigo. Não mentalizes o mal quando determinadas atitudes dos outros se te afigurem diferentes. O amigo que te afastou da convivência terá problemas graves que ainda não conheces. A irmã que de momento não te considerou a palavra, de certo estaria fixando a atenção em assuntos outros que lhe prenderam os ouvidos em provisória surdez. O chefe ou subalterno que te receberam em serviço com o sobrancelho carregado serão talvez portadores de crises orgânicas ainda imanifestas. E o colega que te tratou com aspereza provavelmente se mostra aturdido por desastres ou provações em família que lhe inibem, por agora, o prazer da cordialidade. Resguarda a tranquilidade própria, a fim de que não a percas. Vigilância é higiene do espírito. Prevenção negativa, no entanto, é censura antecipada. Não adquiras pensamentos destrutivos na feira da desconfiança. Imuniza-te contra o desequilíbrio, mas não te armes contra ninguém. Conserva o coração no clima da paz e da alegria, e reconhecerás que é possível viver tranquilamente, desde que deixemos aos outros
a iniciativa de assumirem as próprias experiências e, igualmente, viver. Bela lição, não é, meus amigos? Nos conclama a que a gente se modifique e façamos a nossa reforma íntima o mais rápido possível. Então vamos fazer a nossa prece de abertura do nosso Evangelho e Orações de hoje. Jesus, amado Mestre, nós cá estamos mais uma vez em Teu nome reunidos, virtualmente com esses amigos maravilhosos que nos prestigiam para realizar este Evangelho e Orações. Evangelho, Mestre Jesus, que trará o equilíbrio, a paz duradoura para os nossos lares. Evangelho, Mestre Jesus, que junto contigo faremos, buscando equilibrar-nos aos corações e o pensamento, para trazer a cada um de nós a paz tão necessária para o nosso segmento de vida. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e protege-nos agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos cumprimentar o pessoal que chegou agora há pouco. Começar pela Jussiane. Tudo bem, Jussiane? Ana Cláudia Ábido, boa noite. É o que já cumprimentamos. Reinaldo Pasqualini e a sua turma. Muito boa noite a todos. Muito bem. Luciana Campagnoli, boa noite. Cláudio Mirlaza, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Isabel Gonçalves, seja muito bem-vinda. Agora a gente vai deixar o André Luiz descansar um pouquinho e nós vamos ficar aqui com vocês para podermos termos a nossa conversa de hoje. A nossa conversa de hoje fala de falsas alegações, de um texto do livro Pão Nosso, trazido por Emmanuel na psicografia do Francisco Cândido Xavier. E sobre esse tema nós temos muita coisa para falar com vocês. E a gente começa então pelo versículo da onde foi tirado o tema para que a gente conversasse com vocês. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Isso está em Lucas, no capítulo 8, o versículo 28. E o texto, então, nos esclarece sobre o caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, percebendo-lhe a presença com furiosas indagações, e apresenta muitos aspectos dignos desse nosso estudo de hoje. Ou seja, os espíritos perturbados, que é o caso do versículo do Lucas, disse a Jesus que Jesus, o Filho de Deus, estava a atormentá-lo. Ora, se a gente avaliar a vida de Jesus, o conteúdo das mensagens de Jesus, Jesus não está para atormentar ninguém. O que Jesus traz até nós são os ensinamentos que ele nos deixou. Jesus traz até nós a luz da elevação espiritual, a luz do esclarecimento para cada um de nós, para que a gente comece a buscar nas nossas vidas a reforma íntima, a melhoria, o detalhe daquilo que nós precisamos buscar para melhorar. E por que nós precisamos fazer isso? Porque a nossa consciência vai nos condenar após o nosso desencarne. Ou seja, aquilo que nós hoje fizemos de errado vai ficar gravado na nossa mente. E quando a gente desencarnar, começam aquelas lembranças a voltar, as lembranças a serem revividas, e nós vamos começar a nos condenar. Como está este irmão a condenar-se? E por isso ele diz para Jesus
que peço-me que não te atormentes, não é que Jesus vai atormentar ninguém, não é não. Isso é a luz de Jesus, é a força espiritual do Mestre Jesus que perto das pessoas vai trazer aquele redivivo dos erros que cada um cometeu. A gente percebe muito bem nas sessões de desobsessão que quando os irmãos ali vêm, eles não vêm com o Espírito primeiro, nem querem falar no nome de Jesus, nem querem reconhecer a figura do nosso querido Mestre Jesus. O que eles buscam é trazer ali aquilo que os atormenta interiormente, ou seja, uma vingança contra determinada pessoa, o motivo de ter raiva de alguém, o porquê alguém lhe prejudicou no passado, agora ele quer prejudicar, ou ele quer destruir, ou ele quer se vingar daquele ser humano que está encarnado. Então, quando ele começa a conversar conosco na sessão de desobsessão, e a gente começa, então, a trazer para ele a realidade onde a reforma íntima é fundamental, onde há necessidade de ele se modificar, de ele buscar um caminho com Jesus, ele então começa a reviver e a dizer: mas eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar recebendo essas bênçãos que aqui recebo nesta casa de Deus. Ao que nós colocamos a misericórdia do Pai, a infinita misericórdia de Jesus é infinita também, e por isso você está recebendo na noite de hoje a misericórdia de estar sendo recebido na casa de Jesus e estar sendo recebido neste grupo espírita, para que possamos lhe ajudar, esclarecê-lo, trazer um pouco de luz até você, para que você possa, então, recomeçar o seu encaminhamento no mundo espiritual. Você possa iniciar uma nova jornada no mundo espiritual. E aí, quando a gente começa a voltar, né? Então, a gente começa a ver aqui que ele fala, né? A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem são os discípulos sinceros? Somos nós que estamos trabalhando ali na seara e utilizando e vendo o exemplo desses irmãos que frequentam, que aparecem, que são trazidos pelos coordenadores do mundo espiritual às nossas sessões de desobsessão para esclarecimento. E através dos exemplos que eles nos dão de como eles estão se comportando, de como eles estão buscando a vingança, buscando destruir os seres humanos encarnados porque eles querem se vingar, é que nós temos que buscar dentro de nós eliminar esses sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa contra as outras pessoas, porque isso vai voltar contra nós. Essa ação e reação que a lei universal que Deus Pai criou para a nossa Terra, para o nosso planeta, para a nossa evolução, vai voltar contra nós. Então, a gente sente que, como discípulos sinceros do Mestre que somos, que temos que buscar a nossa regeneração. E como disse o nosso querido Chico Xavier, não é verdade? Que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ou seja, não adianta a gente ficar remoendo, puxa, eu há 10 anos atrás prejudiquei o Antônio ou prejudiquei a Maria. Não, isso não vai trazer para nós uma elevação espiritual. O que vai trazer para nós uma elevação espiritual é a gente pedir perdão. E às vezes a gente não vai conseguir chegar até aquela pessoa
e de pedir perdão e dizer que se arrepende dos males praticados ou dos erros cometidos contra aquela pessoa. Não. Mas a gente vai pedir ao mundo espiritual, ao plano espiritual, que leve até essas pessoas a quem eventualmente nós prejudicamos o nosso pedido de arrependimento, o nosso pedido de perdão, porque a nossa energia positiva, a nossa energia boa, vai plasmar no plano espiritual aquele nosso pedido de perdão, aquele nosso pedido de arrependimento com relação àqueles a quem nós prejudicamos, ou seja, aos nossos desafetos, não é verdade? Então, ele diz aqui no texto da nossa lição ainda: quem poderá supor que o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Jamais o Cristo faria isso, mas a luz dele é tão poderosa que faz com que os irmãozinhos menos esclarecidos, irmãozinhos das trevas do umbral, acabem então por cair em si e começar a reconhecer os erros e as coisas erradas que eles fizeram. Então, diz aqui o nosso texto: a vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência. Ou seja, o que significa isso? Significa, em outras palavras, né, que a nossa consciência, quando nós, se já não o faz hoje, quando nós estivermos no mundo espiritual, vai nos apontar o dedinho para nós mesmos e dizer: puxa, você cometeu inúmeros erros. Você poderia ter seguido em frente e ajudado muita gente e feito muitas coisas boas, mas, no entanto, você ficou quieto. Você prejudicou ao lugar de ajudar. Então, a nossa própria consciência vai nos acusar. Então, e o que fazer, então, para que isso não aconteça conosco, né? Então, o quadro é muito significativo para quantos que fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir, de angústia e sofrimento, né? Nós conhecemos a verdade através das palestras, através desses evangelhos, através das orações, através da literatura espírita. Nós sabemos qual é o nosso potencial de ajudar e de colaborar as outras pessoas. Nós estamos utilizando esse potencial de conhecimento que nós temos para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos? Quando a gente vê, por exemplo, que o centro espírita onde a gente frequenta tem um curso que disponibiliza um aprendizado, um aperfeiçoamento mediúnico para que a gente possa exercer a nossa mediunidade, ajudando aos frequentadores do nosso centro espírita. Será que a gente se interessa por ir fazer esse curso? Ou a gente vem com aquela falsa alegação: eu não tenho tempo, ainda não é o meu momento, ainda não estou pronto para assumir essa responsabilidade de ir toda semana no centro e exercitar a minha mediunidade e fazer um trabalho digno. Será que nós não estamos mesmo? Será que nós não deveríamos apurar um pouco mais essa nossa oportunidade de trabalho, essa nossa chance de trabalho e buscar para nós mesmos? Veja, o nosso trabalho só se une a das outras pessoas que estão no centro, mas é um trabalho para nós mesmos, é um trabalho individual que vai fazer com que a gente resgate o nosso karma doloroso, o nosso karma, e com isso vai fazer com que o nosso karma seja aliviado, seja atenuado, né? Então é isso que ele fala aqui, né? Quantos fogem às verdades religiosas da vida, né? A verdade religiosa, no sentido que ele está falando,
é nas oportunidades que a gente tem de estudar, de aprender e de, com esse conhecimento, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento, ou seja, se a gente não utilizar essas ferramentas que nós temos à nossa disposição, com certeza nos será cobrado no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos. Portanto, enquanto temos saúde, enquanto temos vida, enquanto temos vigor, meus amigos, nós vamos procurar dar o máximo de nós, fazer o máximo de nós para a gente poder ajudar aqueles irmãozinhos que estão ao nosso redor, né? Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração, né? Olha, outra falsa verdade, que falsa alegação, né? Esses espíritos indiferentes e gozadores afirmam que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas. Alaga o caminho de lágrimas a gente não exercer a nossa mediunidade, não exercer o nosso direito de trabalhar em favor do próximo. Isso sim, né? E vai enevoar o nosso coração no futuro. Essas palavras são de espíritos obsessores, que são nossos cobradores, que não querem que a gente vá ao trabalho, não querem que a gente estude, não querem que a gente evolua. Por que eles não querem? Porque se a gente evoluir, nós vamos sair da alça de mira deles, nós vamos elevar o nosso padrão vibratório, nós vamos procurar a cada dia mais a nossa reforma íntima. E com isso, eles não vão ter o acesso a nós tão facilmente. E nós vamos começar a nos distanciar, porque eles ficam no patamar de espíritos trevosos, e nós começamos a subir um pouquinho, então saímos do padrão vibratório em que eles estão, eles não conseguem mais nos atingir. Então, meus amigos, vamos buscar, sim, a cada dia mais, buscarmos o nosso caminho. Tais afirmativas, no entanto, denunciam quem? Os espíritos trevosos, né? Em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusa Jesus por ministros do tormento. Que impressionante, né? Como mostra, uma simples lição mostra para a gente qual o caminho que nós devemos tomar, qual o caminho que nós vamos seguir em direção a quem? Em direção à nossa reforma íntima, com direção a Jesus, para que a gente possa, lá na frente, quando a gente desencarnar, quando a gente estiver no plano espiritual, podermos ter a consciência tranquila de que fizemos o máximo que estava à nossa disposição, sem arrumarmos falsas alegações como desculpas para não seguir um trabalho de amor, um trabalho ao próximo, um trabalho que nos vai direcionar ao crescimento de Jesus. E aí nós temos uma outra lição que ajuda-nos no complemento do livro Estude e Viva, por Emmanuel e André Luiz, psicografado também pelo Chico, que ele fala de, complementando o nosso assunto, obviamente, consciências e conivência, né? E aí o nosso querido Emmanuel e André Luiz falam-nos aqui: as boas soluções nem sempre são as mais fáceis, e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. É muito difícil para nós, se a gente começar a avaliar quais são as boas soluções para nós. Pararmos de reclamar, pararmos de implicar com os outros, pararmos de brigar, de discutir, colocarmos o nosso pensamento cada dia mais sério, no sentido da evolução,
para que a gente, então, possa seguir no caminho de Jesus, não é verdade? Criticar menos, exigir menos. Então, é difícil porque requer um policiamento interior nosso, requer um treinamento nosso no dia a dia para que a gente busque não reclamar, não criticar, não exigir tanto dos outros, né? Nós devemos deixar os outros serem como eles querem ser. E a nós devemos exigir de nós ser cada dia melhor para podermos buscar essa melhoria interior. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais e os atalhos do oportunismo. Os atalhos do oportunismo são aqueles que a gente usa como falsas alegações, né? Ainda não estou no meu momento, ainda não estou pronto para exercer um trabalho espiritual, não estou pronto para exercer todas as semanas essa obrigação de ir ao centro e de trabalhar, né? Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância pós-mortem de que se reveste. Portanto, sem ela, o seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. Então, tudo que a gente for fazer, vamos pensar, está certo isso? Está errado? Isso vai trazer algum benefício, não financeiro para nós hoje, algum benefício espiritual para mim? Isso vai fazer com que, quando eu desencarnar, eu tenha orgulho dessa atitude, fique feliz com essa atitude, ou essa atitude que eu vou tomar lá na frente, de alguma forma, vai me prejudicar, vai me trazer mais um desafeto, vai me trazer mais um problema? Hoje, como ontem, a criatura supõe-se em caminho tedioso, não só quando lhe falta alimento espiritual aos hábitos. Ou seja, quando a pessoa vive sem religião, vocês conhecem alguém que vive sem religião? Procura ver como é que a pessoa se comporta. Procura ver como é que a pessoa tem mais facilidade a ter uma depressão, a pessoa tem mais facilidade em xingar, em brigar, em discutir, do que alguém que busca ter um caminho de hábitos espirituais. Não digo necessariamente ser espírita, mas que tem uma religião dentro de si. A gente vê muitos evangélicos, né, que nos circundam, temos muitos, e esses evangélicos têm um comportamento muitas vezes primoroso, né? Então, eles também procuram, como nós espíritas, buscar um caminho melhor, buscar uma alternativa melhor. Então, não importa a linha de religião que você tenha, que você assuma, que você siga. Importante são os hábitos cristãos que você põe dentro de você para você seguir em frente. Alegria que dependa das ocorrências do terra a terra não tem duração. Alegria real dimana da intimidade do ser. A alegria real é aquela alegria que só sente quem faz o trabalho voluntário, que só sabe o que significa quando a pessoa faz aquele trabalho de ajuda ao próximo. A alegria que a gente sente quando a gente vai num trabalho espírita, por exemplo, de desobsessão, por exemplo, de trabalho samaritano aos suicidas. Somente quem vai, quem participa desses trabalhos, né, que sente a alegria interior de ver a satisfação de quantos irmãozinhos a gente pode ajudar, né? E eu digo quantos mesmo, porque quando a gente está numa sessão de desobsessão
e a gente trata um irmãozinho, a gente conversa com um irmãozinho, junto dele tem mais 4 ou 5 que estão se beneficiando daquela conversa. Às vezes são dezenas, às vezes são centenas, mas de um modo geral, são 4 ou 5 ou 10 que estão ali junto, ouvindo aquela conversa, se beneficiando daquela luz de Jesus que é trazida naquela reunião para ajudar aqueles irmãos, né? A gente sente o quanto é importante quando um irmãozinho, por exemplo, sai ali, reconhece as bênçãos que lhe estão sendo dadas, reconhece o amor de Jesus naquela reunião e às vezes sai chorando, emocionado, quando ele reconhece o que ele fez, o que ele podia ter feito e o quanto ele está recebendo naquele momento de ajuda. Ninguém respira sem os recursos da alma, né? Recursos da nossa alma, que é o nosso espírito. Todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. Ainda que a espiritualidade surja muito, para muitos, sobre outros nomes nas ciências psicológicas de hoje, que se colocam fora dos conceitos religiosos para a construção de edifícios morais, né? Mas todos carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano. A espiritualidade vai mostrar para nós o que é ser cristão e nós vamos seguir em frente buscando sermos cristãos cada dia mais. À vista disso, criar costumes de melhoria interior significa segurança, equilíbrio, saúde e estabilidade da própria existência. Aquele que pratica o evangelho, como nós o estamos fazendo semanalmente, já percebe que a sua casa no seu interior já é uma casa de mais equilíbrio, já é uma casa de mais luz, é uma casa onde espíritos que vêm trazer a discórdia já não estão presentes, é uma casa onde fluidos negativos já foram dissipados. Então, é o hábito do evangelho no lar semanalmente que vai nos ajudar a buscar, a criar costumes de melhoria interior, né? Isso vai nos trazer, a nossa casa estando bem, vai nos trazer o que? Equilíbrio, vai nos trazer saúde, vai trazer estabilidade à nossa própria existência, porque uma vez que a nossa casa está limpa, sem brigas, sem discussões, nós estaremos melhor. Debaixo de semelhante orientação, realmente não mais nos será possível manter ambiguidade nas atitudes. A gente vai crescendo, a gente vai buscando o hábito da reforma íntima e a cada dia que passa, a gente vai percebendo que a gente não toma mais determinadas atitudes. A gente apenas e tão somente busca uma atitude melhor em cada local por onde passamos. Em cada ambiente, a cada hora e para cada um de nós, existe a conduta reta, a visão mais alta, o esforço mais expressivo, a porta mais adequada. Então, para cada um de nós, a gente vai buscar a cada momento a conduta mais reta, ou seja, dentro daquilo que nós aprendemos do que é reforma íntima e do que nós precisamos mudar, nós vamos buscar uma conduta reta. A visão mais alta é a visão do plano espiritual. É a visão onde a gente vai buscar nossa melhoria para que quando a gente desencarnar, a gente estar pronto, preparado para ser resgatado pelos amigos do plano espiritual e levar-nos a um hospital, uma casa de saúde, e não a gente ficar perdido no umbral, nos umbrais da vida. Mas tudo depende da nossa atitude hoje, né? Do nosso ser hoje,
E não adianta, amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu melhoro. Não. Hoje é o momento de começar, persistir e continuar. Atingido esse nível de entendimento, não mais é lícita para nós a menor iniciativa que imponha distinção indevida ou segregação lamentável, porque a noção de justiça nos regerá o comportamento, apontando-nos o dever para com todas as edificações na harmonia comum. Olha que frase maravilhosa, né? Quando a gente atingir um bom nível de entendimento, ou o entendimento que nós precisamos, nós vamos estar aptos e prontos a seguir um novo caminho de crescimento espiritual, de trabalho na seara do Mestre Jesus, para que a gente não cometa nenhuma distinção indevida, nenhuma segregação, nenhuma injustiça. Vamos seguir, regerar o nosso comportamento na linha do cristianismo. Estabelecidos por nós em nós mesmos o limite da consciência e da conveniência, aprendemos que felicidade, para ser verdadeira, há de guardar a essência eterna. Sempre nós temos que lembrar, gente, o espírito nosso é eterno. O espírito nosso não vai morrer com o corpo. O espírito nosso vai dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo. Então, se a gente se lembrar de que não temos que deixar para amanhã, como disse aqui o Rogério Matias, procrastinação é péssimo, ou seja, deixar para amanhã ou para o ano que vem recomeçar ou fazer a sua reforma íntima, só vai te levar para o buraco, né? Só vai te levar que você demore mais para crescer e para evoluir, né? Constrangidos a encontrar a repercussão de nossas obras, além do plano físico, de que nos servirá qualquer euforia alicerçada à ilusão, né? De que adianta ter muito dinheiro? De que adianta ter muitos recursos se não sabemos utilizá-lo, se não colocamos a serviço do bem e do amor e só nos preocupamos em utilizá-lo para nós mesmos e não procuramos ajudar ou conduzir ninguém a um caminho melhor? Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhamos a estrada que nos conduza a elas, sob a luz das realidades que norteiam a vida do espírito, de vez que receberemos de retorno, na aduana da morte, todo o material que despachamos com destino aos outros durante a jornada terrestre. Olha, que verdade isso aqui, não é verdade? Eu vou ler de novo para vocês, porque e vamos meditar juntos. Cogitemos de felicidade, paz e vitória, mas escolhemos a estrada que nos conduza a elas, sobre a luz das realidades que norteiam a vida do espírito, de vez que receberemos de retorno, na aduana da morte, ou seja, na hora em que a gente desencarnar, todo o material que despachamos com destino aos outros durante a jornada terrestre. Então, tudo o que nós fizermos vai voltar para nós com igual intensidade e sentido contrário. Portanto, se a gente construir, se a gente fizer por merecer, se a gente colocar no nosso caminho amor, caridade, ajuda ao próximo, trabalho voluntário, quando chegar na hora da nossa aduana da morte, na hora da nossa passagem para o outro lado, nós vamos receber tudo isso em forma de luz e de bênçãos. Não basta para nenhum de nós o contentamento de apenas hoje. É preciso saber se estamos pensando, sentindo, falando e agindo para que o nosso regozijo de agora seja talvez o regozijo de depois, né? Que é exatamente o que falamos mais acima.
Então, gente, vamos buscar o nosso caminho de amor, né? O caminho de paz. E eu queria também ler com vocês, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 do Evangelho, o título é Não vim destruir a lei, como disse o Jesus, né? E aí o Jesus fala assim, ele não veio para destruir a lei, isto é, a lei de Deus, ele veio para cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la e dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da nossa doutrina. Quando as leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que, reduzindo-as a estas palavras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, está aí toda a lei e os profetas. Né? Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes de tudo, não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quer dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza. Então, nada de falsas interpretações. Vamos seguir a lei quando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Quando a gente conseguir amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo a caridade, seguindo a lei de Jesus, é disso que nós vamos seguir e é disso que fala o nosso Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no capítulo em que fala de o Cristo. Então, meus queridos amigos, é disso que falamos no dia de hoje. Nada de falsas alegações. Sigamos em frente com muito amor, com muito carinho. Aqueles que chegaram agora há pouco, ou que acompanharam depois que a gente cumprimentou, cumprimento-os a todos, deixando um beijo para vocês, e vamos agora acompanhar o nosso querido André Luiz nas vibrações da noite. Eu volto com vocês mais tarde. André, a palavra é sua. Obrigado, Siga Paulo. em paz. Vou ficar aqui no cantinho. Pessoal, muito obrigado. Excelente palestra, hein? Gostaram? Eu gostei. Quantas coisas que a gente faz na vida que a gente fica dando falsas desculpas, né? Então, nesse momento, vamos pegando a nossa água, né? Deixando ela pronta para a gente fazer as nossas vibrações. Vamos fechando os nossos olhos, se concentrando no nosso Mestre Jesus, aquele Mestre que nos auxilia nos momentos mais difíceis, que manda, que nos orienta nas nossas dificuldades do dia a dia, né? Que molda e que nos ajuda a sermos pessoas melhores. Com essa mentalidade de crescimento, vamos vibrar pela paz mundial. Que os nossos dirigentes consigam diminuir a agressividade. Que possamos entender que quem pensa diferente de nós não é nosso inimigo. Ele só pensa diferente. Que possamos, Senhor, buscar a paz, buscar o amor em todas essas nações em guerra. Que os nossos corações vibrem por cada uma delas. Lá na Ucrânia, em Israel,
que os dirigentes desses países possam buscar a paz. Voltando aqui para o Brasil, que os nossos dirigentes agora possam olhar pelo povo, se preocupar pelo povo a longo prazo e não na próxima eleição. Que os nossos dirigentes de todos os nossos órgãos possam se preocupar verdadeiramente com o crescimento do país, com a educação, com a segurança, que possamos desalienar o nosso povo, né? Dando instrução, educação, alternativas de trabalho, para que cada um possa seguir o melhor caminho. Vamos vibrar, Senhor, pelos nossos hospitais, pelas pessoas que estão acamadas, que estão passando por dificuldades, que Jesus possa amparar a cada um deles no seu leito, na sua dor, na sua solidão. E que possamos, Senhor, também abençoar a todos que trabalham nos hospitais, desde o mais simples até o especialista mais renomado, que possam receber as suas bênçãos, a sua proteção, o reconhecimento de alguém que dedica a vida para auxiliar o próximo. Vamos rezar também, vamos pedir e vibrar por aqueles que estão encarcerados, que eles possam se arrepender nesse momento, que eles possam perceber que a vida que eles estão levando chegou nesse ponto. Jesus, que possamos em cada um desses corações tocá-los, que o arrependimento possa acontecer e que eles possam retomar o caminho do bem ainda em vida. Vamos também vibrar por todos aqueles que estão desamparados, se sentindo sozinhos nesse frio, na rua, em casa, que cada um que se sinta solitário possa se sentir abraçado, possa se sentir amado. Que Jesus ampare o coração de cada um deles, permitindo a sua conexão com o bem maior. Vamos vibrar também por todos aqueles que têm doenças crônicas, de todos os tipos, como Alzheimer, um AVC, câncer, que sejam diabetes, que sejam problemas crônicos de movimentação, que cada um se sinta amparado, pelo nosso Mestre Jesus. Vamos pedir também por todos os nomes que foram colocados aqui no chat. Que a casa de todos eles recebam a visita dos nossos mentores, do Mestre Jesus, iluminando a casa, acalentando o coração, protegendo a casa das vibrações e dos maus pensamentos. Vamos vibrar também por todos aqueles que são nossos desafetos, aqueles que o nosso coração não bate naturalmente com amor. Que possamos pedir a Jesus que nos ensine a perdoar. Que possamos pedir a Jesus que nos ensine a se livrar da mágoa, nos dando paciência, nos fazendo entender o outro lado e nos permitindo amar lá na frente, depois do perdão. Que nossos desafetos recebam nesse momento essa bondade que está no ar, essa bondade, essa luz que o nosso Mestre Jesus nos manda. Vamos também vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos,
por aqueles que o nosso coração vibra com amor de maneira mais fácil. Que Jesus abençoe a cada um deles, permitindo o sentimento, permitindo a sensação de amor em todo o seu coração. E vamos agora vibrar pela nossa casa, que a nossa casa receba a luz do Mestre Jesus em cada cômodo, limpando cada cômodo, tirando os miasmas, deixando tudo iluminado com a luz do nosso Mestre. Que Jesus possa entrar em cada cômodo, passando pela cozinha, lavanderia, pelo nosso quintal, passando pela sala, pelos quartos, pelos banheiros, permitindo que cada cantinho se ilumine pela luz do nosso Mestre Jesus. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus, pedindo ao nosso Mestre Jesus, que possamos trabalhar em nome do Mestre, que possamos a cada dia mais aprender e vivenciar os ensinamentos de Jesus, com paciência e com amor. E por último, vamos agradecer as bênçãos recebidas durante esses dias, aquelas bênçãos que recebemos e percebemos, mas também vamos agradecer aquelas que nem percebemos, que desviamos dos perigos sem perceber, que agradecendo sempre a boa companhia, agradecendo as sugestões boas que recebemos, as intuições, e pedindo que a nossa semana seja abençoada, como sempre é. Que assim seja, meus amigos. Muito bom, então, finalizando o nosso evangelho de hoje, com muito amor e com muito carinho. Agradecemos a companhia do André Luiz, deixamos um beijo para todos vocês e que possamos estar de volta semana que vem, com muito amor e com muito carinho, para trazer mais esse evangelho e orações para vocês. E essa semana, trabalho normal na casa, né? Segunda-feira, desobsessão. Terça-feira, trabalho samaritano. Quarta-feira, trabalho presencial com cromoterapia. E vamos seguindo em frente, né? Não vamos esquecer que dia 27, sábado, nós teremos o nosso tratamento agendado de cura. Aqueles que estão na nossa lista, que estão agendados, compareçam, por favor. Aqueles que tiverem interesses, passem pela entrevista com o Cláudio Mir na quinta-feira e podem participar do trabalho, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Um beijo para vocês. Noite, André, muito obrigado pela companhia, pela força e nos vemos na casa essa semana. um abraço, gente.